Não? Ok. Então, pessoal, estamos aí iniciando um novo encontro. E aí eu sempre deixo aí no começo, né, das nossas aulas, deixo um momento aí para a gente de reflexão aí da aula anterior. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso tenha ficado aí alguma parcela de algum tipo de questionamento a respeito da aula, né, esse é o momento aí da gente tirar a dúvida, né? Caso vocês tenham feito as anotações aí necessárias, né, eu deixo aberto aí o microfone para vocês, para que vocês possam aí, né, fazer as perguntas que forem, que estiverem referentes à aula passada ou conteúdo de outras aulas aí que passaram, tá? Então, eu deixo o microfone aberto aí para vocês, para fazer o questionamento. Vamos esperar 30 segundos para ver se alguém quiser questionar, senão a gente toca o barco para a aula. Ô, Léo, os exercícios que é para a gente fazer são aqueles 50 e alguns? Desculpa, Rose, não consegui entender. Os exercícios que temos que fazer para entregar quando as aulas voltarem são aqueles 50 e alguns? São todos do pós-aula, tá, Rose? Nossa. Okay? Tá, mas, gente, vocês não podem reclamar, não. O exercício de pós-aula é para ser feito o quê? No pós-aula. Então, geralmente, são 3, 4 perguntas que são feitas, né, no pós-aula. Obviamente, vocês deixarem acumular para entregar tudo de uma vezada só, aí fica realmente complicado. Né? É que eu acho que nós já fizemos alguns, não? Já fizeram alguns, né? Vocês já fizeram alguns. Aí tem que fazer de todos até o encontro que a gente está, né, pessoal? Está lá é para vocês responderem, tá? Então, vai estar lá até... Né, vocês vão ter aí o tempo. Aliás, vocês estão tendo tempo para fazer isso, né? Agora, vai esperar voltar a aula para fazer os exercícios, né? Vocês já fazem de uma vez, tá? A gente pode deixar aí, né, a critério de alguns, se for o caso, entregar via o e-mail, né? Mas eu solicito que seja feito, pode enviar via e-mail, mas eu vou precisar dele também para o trabalho dele pessoalmente, tá? Vou só ver aqui, tem alguém que está com o áudio ligado aqui, vamos dar um... Eu imagino que esteja na rua, né? Ativar o mudo aí. Tá na rua. É para fazer tudo na mão? Oi? É para fazer os exercícios tudo na mão? Ou batido no computador, preferencialmente manuscrito, tá? Preferencialmente manuscrito, porque a gente evita aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Obviamente, né, gente? É um exercício para vocês, tá? Para que vocês possam se inteirar da disciplina. Eu vou estar encaminhando aí para vocês a parte teórica também, né? A apostila para auxiliar, mas se fizer Ctrl+C, Ctrl+V, eu leio, gente. É bobeira, tá? Querer copiar de outro colega. Tenha disponibilidade para fazer, às vezes são 2, 3 questões que vai facilitar para o seu entendimento da disciplina, né? É isso que eu não consigo entender. Se está lá para auxiliar, por que vocês deixam para trás, né? É para fixar a matéria. São perguntas que auxiliam na fixação da matéria. Então, é para vocês responderem sim, né? E se, obviamente, termina uma aula de hoje, tem lá o exercício. Gente, são 3, 4. É o do pós-aula. Eu não estou falando do online, não. Eu falo do pós-aula, que eu coloco lá no pós-aula, né? Não tem lá no pós-aula? Então, tem lá pós-aula, né? Eu coloco lá, então é vocês colocarem o pós-aula. É só pegar lá, são as perguntas que eu coloco e vocês respondam, né? É coisa de 10, 15 minutos no máximo, a resposta de cada exercício desse. Eu não acho que é tão sacrificante assim, não. Então, vai acabar a aula hoje, o que vocês podem fazer? Ir lá e responder o exercício, ou amanhã de manhã, o horário que vocês tiverem aí, e fazer respostas do exercício, gente, é coisa tranquila, né? Vocês falaram que não tem tempo, que é difícil, não, isso aí não é inadmissível, tá? Então, eu tenho que entregar sim, tá? E vale ponto sim, ok? Preferencialmente manuscrito e sem ter Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu ver que tem cola, obviamente, eu desconsidero tanto de um quanto de outro, ok? Então, dito isso aí, não parece que não tem mais questionamento a respeito de dúvida de disciplina, né? Aparentemente não tem questionamento das aulas que a gente ministrou. Então vamos aí, né? Eu vou passar para vocês hoje. Nós vamos aí estar falando de biossegurança, tá? Nós vamos encerrar hoje o assunto de biossegurança, entrar numa nova fase aí
da aula de vocês, da disciplina de vocês, que é falar sobre biossegurança, e vamos aí encerrar hoje a questão de biossegurança, como a gente já havia planejado já lá no começo, né, da disciplina, né, que a gente iria aí trabalhar com a biossegurança após a parte de exame clínico, não é verdade? Então, biossegurança para a gente que é o de odontologia, é de fundamental importância, fundamental importância. Eu digo isso para vocês porque biossegurança, é dentro hoje do espectro da odontologia, né, nós somos os profissionais que trabalham em maior contato com o paciente. Existe, então, entre nós um risco muito grande, um risco biológico, um risco químico e físico muito grande entre o relacionamento dentista e paciente, e principalmente a questão de infecção cruzada, né? Eu já comentei com vocês aí, há aulas atrás, que o dentista aí nessa nova pandemia desse vírus, os dentistas são considerados como topo da linha de infecção cruzada. Nós estamos no topo lá da lista. Então, quer dizer, nós somos os primeiros, né, os profissionais mais relacionados a espalhar o vírus. Dentro desse conceito de infecção cruzada, são os dentistas. Porque nós temos um contato muito próximo com os pacientes. Nós temos um relacionamento muito próximo com os pacientes, né? E esse contato muito próximo que faz com que a gente possa se infectar com o risco biológico vindo do paciente, e o contrário também, o paciente se infectar com o nosso risco biológico e assim, né, também abranger toda a equipe de saúde envolvida aí no tratamento, né? Então, nós temos uma... Oi, pois não. O dentista está no topo também, porque ele lida diretamente com a saliva, né? Principalmente os aerosóis, né? Talvez nem tanta saliva, porque a transmissão é feita mais pelo aerosol, né? Na hora de você expirar, né? Parece um trabalho novo aí, hoje, demonstrando que o vírus pode ser transmitido também pela respiração, só pela respiração, tá? Então, não precisa ser espirro, não. Então, é um vírus altamente aí, de uma transmissibilidade muito fácil, né? Agora, os aerosóis que formam, existem trabalhos já clássicos aí na odontologia, os aerosóis chegam a 3, 4 metros de distância do centro da boca do paciente. É uma coisa absurda, assim, como a gente está envolvido nesse processo de biossegurança, tá? E depois, na hora do intervalo aí, eu mostro para vocês como que tá, né? Como a coisa é com relação à odontologia para lidar atualmente, né? Os processos novos, né? Os padrões operacionais padrão para lidar com esse vírus aí novo, que causa síndrome respiratória aguda grave. Hein? Então é uma coisa do outro mundo, é absurdo o trem. Mas, enfim, pelo fato da gente ter essa responsabilidade muito grande com relação à biossegurança, é de fundamental importância que a gente tenha isso fundamentado, esses conceitos de biossegurança bem embasados e bem fundamentados, tá? Eu digo isso porque eu cobro dos alunos na clínica e sou exigente, porque a tendência é que o profissional ele crie vícios, né? Crie vícios e vícios ruins. Eu digo a vocês que na minha formação, né? Quando eu comecei lá a trabalhar dentro da própria como aluno, né? Ainda as regras de biossegurança não estavam muito bem estabelecidas, por incrível que pareça. Né? As regras de biossegurança, a ideia de biossegurança é muito nova, né? A primeira lei veio lá de 89, então as coisas eram muito pouco estabelecidas. Eu cheguei a trabalhar sem luva, né? Atender paciente sem luva. Não era nenhum risco, não. A gente fazia moldagem sem luva, era indicado fazer moldagem. Então, era assim, coisas absurdas que existiam aí antigamente, porque não se tinha ideia de biossegurança. Esses conceitos foram sendo criados ao longo do tempo, e é muito importante para nós que lidamos com pacientes daí, tá? E eu tive a sorte... Pois não? Alô? E nós temos aí, então, essa ideia aí de biossegurança muito bem embasada hoje em dia. Eu tive a sorte, né, de quando eu fiz dentística clínica, né, na nossa época era separado as disciplinas, era ruim, porque
a gente não tinha clínica integrada, então você fazia uma disciplina separada da outra, então tinha dentista, uma disciplina chamada dentista, que era um terror, né, da faculdade, né, e eu lá, né, trabalhando com o paciente, eu coloquei o óculos na cabeça, assim, né, e o meu professor, né, o Ricardo, professor, a gente chamava de Ricardinho chegou e me detonou na frente do paciente, tudo, rabiscou minha ficha toda. Aquilo foi assim, aquele momento foi um pouco traumático para mim, mas o Ricardo me deu uma lição muito importante de biossegurança, que é, depois ele me chamou no canto e falou assim, olha, você está totalmente errado por causa disso, tanto por você quanto por paciente. Me deu uma lição de biossegurança, que na época a gente não tinha, né, a gente não tinha essa ideia de biossegurança, né, a gente não usava autoclave, era forno, então é uma coisa totalmente diferente da realidade hoje. Então eu até agradeço aí pelo momento que eu passei, né, pelas instruções que ele deu, e eu levo isso muito em consideração, porque a capacidade que a gente tem de causar uma infecção cruzada, que é pior de tudo, é muito grande, né? Se a gente vai e pega alguma doença, tudo bem, é você que pegou, não é o correto, né? É péssimo isso também, mas você não está prejudicando a mais ninguém. O problema é quando a gente tira de um e passa para outro. Isso não é permissível, não é cogitável numa situação como essa. Então, quando a gente trabalha com esses conceitos simples de biossegurança, a gente consegue praticar e botar isso em prática de forma eficiente, né? E aí evitar aí com que aconteça esses problemas. A gente tem que pensar aí, né? Eu também dou aula de pós-graduação, então dou aula para dentista formado, e a gente vê aqueles vícios, né, que são constantes, e eu tenho que chamar a atenção de dentista formado, de biossegurança, é uma pouca vergonha isso, né? Então, vamos evitar, eu quero aí trabalhar com vocês para evitar esses vícios, para que vocês não carreguem isso depois de formado, tá? Então, nessa aula, que vai ser uma aula um pouco mais curta, tá? Que não a gente vai terminar antes do intervalo, nós vamos falar sobre o conceito de biossegurança, rapidamente sobre história, algumas medidas de proteção, né? Vamos falar de alguns conceitos importantes em biossegurança, medidas de proteção, e vamos finalizar aí com os EPIs, tá? Os EPIs. Então, né, o conceito de biossegurança, né? Primeiro, para a gente ter ideia de conceito, a gente tem que dividir a palavra lá, né? Bio, vida. Segurança é o quê? Aquilo que se refere a preservar, né? Vida, né? Preservar, evitar risco, né? Ficar livre do perigo. Então, segurança remete ao quê? A estar protegido. Então, biossegurança é o quê? Proteção à vida, né? É o quê? É você evitar ou minimizar o risco à vida, tá? Um conceito mais amplo é de biossegurança, ok? E na questão de biossegurança, né, a gente tem aqui, que é o quê? É realizar todos os esforços a permitir a eliminação de riscos potenciais resultantes aí do trabalho do ser humano, ok? A gente tem que ter ideia de risco, né? Eu vou falar mais para frente, mas risco é tudo aquilo que eu conheço, que eu tenho ideia que possa vir a acontecer. Então, se eu atravessar a faixa fora da faixa de pedestre, eu sei que eu tenho um risco de ser atropelado, né? Então, são o quê? São os perigos que a gente tem ideia, né? Que a gente pode, que são os danos que nós podemos sofrer, aos quais nós temos ideia de prevenção dele, tá? Então, é prevenção da perda, né? Da integridade biológica, né, tanto da ecologia, quer dizer, tanto para o meio ambiente, aí o meio ambiente eu incluo todas as outras formas de vida, tá? Além da forma de vida do ser humano, ok? Então é a prevenção aí, né, da integridade biológica de tudo, tá? Não só ser humano, mas também de uma forma geral aí do meio ambiente, ok? É preservação de risco à saúde e à segurança humana e para a conservação do meio ambiente, como resultado do uso para pesquisas e comércio de micro-organismos infecciosos ou geneticamente modificados. Aí um outro conceito, tá? Para vocês aí, de biossegurança. Mas vamos resumir isso aqui, tá? Que biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção. Por que prevenção? Porque eu tenho ideia do risco. Eu sei que o risco existe, então eu consigo prevenir, né? Minimizar ou eliminar os riscos inerentes às atividades ocupacionais, quer dizer, aquelas atividades laboriais ao qual nós estamos inseridos, né? Então, são a prevenção e minimizar ou eliminar, pessoal, aqueles riscos que estão relacionados ao nosso trabalho, né? Visando a saúde do homem, mas também
tendo em vista o meio ambiente, tá? Então, por exemplo, né, o que seria a prevenção relacionada ao trabalho? Aquele cara que fica em cima do andame, que trabalha na construção civil, ele usa o capacete, ele usa bota, ele usa luva, ele usa cinto de segurança que o prende. Então, isso é minimizar risco, né? É minimizar o risco, ok? Então, eu estou prevenindo ou minimizando o risco, né, de algum dano relacionado à atividade dele, que é o quê? É a atividade de ser trabalhador da construção civil. E no nosso caso aí de odontologia, seria evitar, né, ou preservar, ou eliminar, né, o risco aí, principalmente os riscos biológicos, né, relacionados aos riscos biológicos, que é o quê? Transmissão de doença entre as pessoas, tá? Então, o objetivo aí, né, faz parte de quase que uma ligação com o conceito, né, os objetivos da biossegurança são abordar medidas de controle de infecção, em proteção da equipe de saúde, esse é o principal para nós, como dentista, promoção da consciência sanitária na comunidade onde atua. Então, olha lá, eu posso colocar o Covid aí, né? A doença Covid-19, né? O vírus SARS, COVID-2, né? Eu posso colocar justamente nesses dois pontos aqui, ó. Medidas de controle da infecção, que é o quê? Né? Na equipe de saúde, que é o quê? Uso de máscara, né? Uso de EPI, né? Que é equipamento de proteção individual completo, né? Evitando a transmissão desse vírus, e a promoção da consciência sanitária na população, né? Qual que é que estão fazendo agora com a pandemia? Fique em casa, isolamento social, não faça aglomeração. Se precisar ir a algum lugar, não vai a lugar aglomerado, né? Lave bem as mãos, use máscaras, tudo isso aí que faz parte da biossegurança comunitária, né? Preservação do meio ambiente, né? Na manipulação, descarte de resíduo químico, tóxico, infectante. O dentista está muito relacionado a isso, né? O dentista trabalha com risco biológico, então ele precisa descartar, né, aqueles contaminantes, aqueles infectantes biológicos, né? E aí a gente vai ver que existem meios de descartar isso daí, ok? Os químicos, né? Os químicos aí, nós utilizamos químicos e tóxicos como medicamentos, né? Ou alguns componentes químicos aí, por exemplo, como mercúrio, como fixador de radiologia. Então, são alguns. A gente faz a biossegurança também na hora de dispensar aí os resíduos, né? E a redução geral do risco à saúde e acidentes ocupacionais, né? Aí a gente entra aí em todos esses aspectos também, tá? E onde aplicava a biossegurança? Em vários, na verdade, quase tudo na vida é aplicada a biossegurança. Obviamente, a gente tem essa ideia de biossegurança mais relacionada à saúde, né? Hospital, laboratório, universidade, né? Unidade básica de saúde, nas indústrias, no hemocentro. Mas eu posso garantir para vocês, hein, com total preponderância, que a odontologia é fundamental aí para a questão de biossegurança, porque a odontologia envolve aí, né, vários riscos biológicos, riscos químicos e físicos que podem aí, né, e estamos diretamente associados, hein, com estes com o controle destes riscos biológicos aí, riscos químicos e riscos físicos, tá? Então, para a odontologia, a biossegurança ela é fundamental e é de suma importância que a gente tenha ideia de como é o processo de biossegurança, tá? Léo, Pois não. Desculpa te interromper aí. Claro. O da Nancy, ela não está conseguindo visualizar os slides. Será que fechou alguma coisa na hora que fechou o áudio dela? Eu vou conferir aqui, gente. Dá licença. Por favor. Desculpa te incomodar aí. Só... Claro que não. Se eu peço a ela para reiniciar, que deve ser algum problema no programa dela, ou então ela que fechou o visualizador, tá? Tem essa opção, não tem? De fechar? Fechar não, e reiniciar. Nossa. Ah, tá. Fechar o dela e ela reiniciar. Beleza, Okay? Obrigada, desculpa. Nada. Então, para a odontologia é fundamental, tá, gente? Principalmente porque odonto, né? Nós trabalhamos com muito, eu vou dar alguns nomes para vocês, alguns conceitos, mas a gente trabalha muito com material que pérfuro cortante, né? São os artigos, que a gente chama artigo, é qualquer material, tá? São os artigos
críticos, que a gente chama, são os instrumentais pérfuro-cortantes. A maioria dos instrumentais que nós usamos são pérfuro-cortantes, e como o Felipe falou, a gente lida aí com fluidos corporais, né, saliva, sangue, então é fundamental aí para a odontologia. Tá? Então, o histórico da biossegurança, né, começou lá para a década de 60, né, principalmente por causa do desenvolvimento da engenharia genética, né, depois veio aí uma iniciativa aí no Brasil, né, do Antônio Maciel, Marco Antônio Maciel, aí, de um projeto de lei de biossegurança em 89, né, então, você vê, eu entrei na faculdade em 92, então era muito recente, a gente, né, até as coisas acontecerem, né, então eu trabalhei um bom tempo aí sem ter ideia de biossegurança, e foi ratificado lá no ECO 92 e Rio 92, com relação ao meio ambiente lá, tá? Então é bem recente, se você for pensar, né, os principais conceitos de biossegurança são bem recentes. Então algumas definições básicas são importantes para que eu possa falar para vocês entenderem o restante que a gente comentar sobre biossegurança, tá? O primeiro deles aí são os agentes, né? O que significa agente, né? Agentes são os personagens, vamos colocar assim, entre aspas, que podem, né, estar relacionados com a biossegurança, né? Então, nós somos um agente, né? Porque nós somos humanos, né? Somos um agente biológico, né? Nós temos diversos agentes aí, né? O agente ambiental, tá? O agente ambiental, que está relacionado aos processos do meio ambiente. Os agentes biológicos estão relacionados principalmente aos micro-organismos, tá? Os agentes ergonômicos são aqueles relacionados, né, ao processo de trabalho. O dentista tem aí relacionado com um agente ergonômico, nós temos a cadeira, né, as posições ergonômicas, distância de trabalho, tudo isso a gente vai ver lá quando a gente falar de ergonomia, né? Os agentes físicos, né, são aqueles capazes de modificar a característica física. Então, por exemplo, a radiação é um agente físico, tá? Os agentes mecânicos, né, são aqueles que entram em contato mecânico direto. Então, por exemplo, né, um martelete ou uma serra que se utiliza para cortar madeira, são agentes mecânicos que podem estar relacionados aí com o risco mecânico, né, para agressão ao corpo humano, e os agentes químicos, né, que podem entrar no indivíduo diversas vias. Qual o exemplo aí de agente químico? A gente pode citar aí, no nosso caso, né, mais direto, são as drogas que a gente utiliza, né, corriqueiramente no consultório. Existem várias drogas, algumas delas são tóxicas, e o mercúrio do amálgama, o fixador do processo de revelação. Então, são aí diversos agentes que estão relacionados com odontologia, né? Já artigo, pessoal, artigos são dispositivos, qualquer material, dispositivo que a gente utiliza que vai entrar em contato com o paciente, tá? Então, qualquer tipo de artigo, de dispositivo, de material que vai entrar em contato com o paciente, a gente dá o nome de artigo, tá? Nós temos aí basicamente quatro tipos de artigos: o artigo crítico, o não crítico, o semicrítico e o descartável. O artigo crítico é todo artigo, é todo instrumental que seja pérfuro cortante. Qualquer um, tá? Que pode penetrar em tecido e que possa entrar em contato com sangue e secreção. Basicamente, qualquer instrumental de odonto, ele é pérfuro cortante. Se vocês olharem a ponta dele, ele de uma forma ou de outra vai ser pérfuro cortante, tá? Então, nós lidamos aí com a maioria dos nossos instrumentais sendo pérfuro cortantes, excetuando um ou outro, por exemplo, como o espelho, né? Mas a grande maioria é pérfuro cortante. Isso é importante a gente entender, porque todos os artigos que são pérfuro cortantes, necessariamente, ou eles têm que ser descartáveis, ou eles devem ser esterilizados. Por quê? Porque eu vou entrar em contato com o tecido e com fluidos corporais do paciente, tá? Então, ele pode, aí, né, pelo fato de ele ser pérfuro cortante, ele deve ser autoclavável se não for descartável, tá? Artigo descartável é aquele que, após o uso, né, ele vai perder suas funções, né? Ele deve ser o quê? Descartado, não pode ser reutilizado. Qual o artigo descartável que nós temos aí no odonto? Principalmente as agulhas, né, pessoal? Agulha, plano de bisturi, né? Fio de sutura com agulha de sutura, o sugador de saliva, luvas. Então,
Então, são artigos que são descartáveis, de uso único e não podem ser reprocessados, tá? Vou pular aqui para baixo. Artigo semicrítico é todo instrumental que entra em contato com a pele e as mucosas, tá? Íntegras do paciente. Então, ele vai entrar em contato com a mucosa, no nosso caso, com o interior da boca, mas ele não vai entrar em contato com fluido, tá? Então, geralmente, são artigos aí, né, por exemplo, a caneta de ortotação, a seringa tríplice, o afastador de boca. Então, são artigos o quê? Que não entram em contato diretamente com o sangue do paciente. O artigo não crítico é que é apenas para a pele íntegra do paciente, quer dizer, externo à boca, tá? Aí vai o jacaré de prender o babador do paciente, né? A mangueira do sugador. Então, são artigos que não são críticos, tá? Eles podem entrar em contato com a pele do paciente, desde que a pele seja íntegra, porque se tiver fluido, né? Aí passa a ser semicrítico, tá? Ou crítico, ok? Então, contaminação, né? Vamos destacar aí os conceitos de limpeza, desinfecção e esterilização. Descontaminação, pessoal, engloba tanto limpeza, desinfecção quanto esterilização. É um nome generalizado aí, e eu não vou muito me ater a isso, porque nós já tivemos lá, né? Lá em microbiologia, vocês já tiveram aí todos esses conceitos de esterilização já bem formados aí para vocês, tá ok? Então, dentro da ideia de descontaminação, o que a gente pode falar? É um processo que busca a eliminação total ou parcial da carga microbiana dos artigos ou da superfície, tá? Então, descontaminar, eu preciso eliminar tanto parcial ou total de qualquer artigo ou da superfície aí que nós estamos em contato, tá? A gente vai tornar ele apto para o manuseio seguro, ok? Qual o processo que é? De limpeza, desinfecção e esterilização. Limpeza é o quê? Que a gente tira sujidade, aí usa sabão, usa água, né? Usa principalmente sabão e água para remoção de sujidade, seja limpeza do chão, limpeza da superfície, tá? A desinfecção é a utilização de algum agente antisséptico, ok? De algum agente desinfectante, ok? Que vai eliminar a grande maioria dos micro-organismos, 99%. Eu posso usar desinfetante no chão, eu posso usar álcool 70 nos equipos para desinfecção, eu posso usar a clorexidina para asepsia da face. Então, é o quê? É descontaminação da grande maioria dos micro-organismos, ok? Pessoal, por favor, vamos procurar manter o mudo aí, tá? Que está incomodando. Toda hora tá com esse áudio aí que tá complicado. Obrigado. E a esterilização, tá? A esterilização é a forma que tem de eliminação total de qualquer forma de vida, ok? Qualquer forma de vida. Obviamente, dentro do preceito de esterilização, entra qualquer artigo crítico, deve entrar na esterilização, tá? Então, a gente já falou de alguns exemplos aí, né? A esterilização para a gente é autoclave, né? A esterilização física por uso de autoclave, tá? Existe a esterilização química com ácido paracético, mas né, o que é utilizável mesmo dentro da oncologia é a esterilização física pela autoclave, tá? E dentro de biossegurança, pessoal, né? O que é o conceito de risco? Eu já falei para vocês que o conceito de risco é tudo aquilo que é passível de ocorrer, que pode causar algum perigo, mas que é mediado pelo conhecimento. Quer dizer, eu sei que ele existe, né? Então, quando a gente trabalha com odontologia, né, não cabe a nós falarmos, caso haja algum problema de contaminação cruzada, não cabe a nós falar assim, eu não sabia. Mentira, a gente sabe do risco que a gente corre. Tá? E, obviamente, dentro desse risco, nós tomamos atitudes que são necessárias para evitar ou eliminar o risco. Pessoal, muta o áudio, por favor. Eu não importo que vocês parem a aula para perguntar, vocês devem parar a aula para perguntar. Mas ter áudio de televisão, de outras coisas, não cabe, ok? Então, por favor, só abra o áudio para fazer perguntas. Obrigado.
Então, o risco, né, ele é mediado pelo conhecimento. A gente conhece, a gente vai trabalhar com odontologia, a gente sabe que existe risco, né? Falar que eu não tinha ideia que isso podia ocorrer, mentira. Né? Vocês sabem que isso existe. Isso é diferente aí do perigo, né? Que é algo desconhecido, que a gente não conhece, que pode vir a acontecer, né? Então, se você vai nadar numa lagoa lá, ou na cachoeira, você sabe que existe risco, que é de afogar, é um risco conhecido, ok? Então, existem diversos tipos de risco, e vocês vão olhar aí essa classificação, né? Que é mais comum, que é utilizada em diversas situações aí corriqueiras. Vocês vão entrar em um ambiente que tem lá a classificação de risco, né? Então, aí existem as cores aí específicas, né? A gente vai entrar muito no mérito. Importante vocês saberem que existe o risco físico, né? E para nós, qual que é o risco físico? Por exemplo, barulho é risco físico, barulho do motor, barulho do cigador, barulho do compressor, isso é um risco físico, né? Barulho o uso de instrumental pérfuro cortante é um risco físico que pode ferir a gente, e ao mesmo tempo biológico, que pode ter contaminação, né? As radiações, né, ionizantes, quer dizer, as radiações vindas aí do aparelho de raio-x são riscos físicos. Temos os riscos químicos, por exemplo, as medicações, o uso de mercúrio na odontologia. Então, são diversos aí fatores que podem estar mediados ao risco químico. E, principalmente, para a gente, o risco biológico, tá? É relacionado a todos os tipos de micro-organismos, são riscos aí biológicos, né? O principal que a gente lida aí são os riscos biológicos. Risco ergonômico também, principalmente aí para o problema de LER, né? De lesão por esforço repetitivo, né? As bursites, os problemas de coluna, né? Que são inerentes aí ao nosso trabalho, tá bom? E os acidentais aí, que envolvem aí alguns momentos aí de meio ambiente que podem estar envolvidos a riscos acidentais, tá? Então, existem diversos níveis de risco, não vou entrar muito no mérito dos níveis de risco, mas é importante a gente entender que nós vamos trabalhar com risco 1 e risco 2, dentro da odontologia, são quatro classes de risco, e esse risco muitas vezes é relacionado aí, pessoal, principalmente com o risco biológico, né, que envolve micro-organismos, tá certo? Oi. Se você pegar o vírus do corona e colocar nessa tabela aí, ele vai ser mais transmissibilidade, né? Exatamente, né? A gente não sabe muito bem, filho, mas, por exemplo, o coronavírus está muito ainda em estudo, né? A gente não sabe, a transmissibilidade dele parece que é alta, tá? Mas a virulência não se sabe bem ao certo, né? Se ele é realmente muito virulento, quer dizer, se ele causa muita doença, a princípio parece que não, porque pelos que os estudos estão demonstrando aí, só uma parcela da população desenvolve sintomas, e a patogenicidade também parece que não é tão alta assim, tá? É alta para quem é do grupo de risco, ok? Então, não vou entrar muito no mérito aí do coronavírus, né? Mas ele está em estudo aí, mas os demais micro-organismos que a gente conhece, vai envolver tudo isso aí aqui, ó. Eu classificar se eu tenho risco alto ou um risco baixo, tá ok? Né? Então, se ele tem um tratamento fácil de fazer, né? O coronavírus, por hora não tem, mas provavelmente terá. Se tem medida profilática, provavelmente vai vir aí uma vacina para ele, né? Se ele é endêmico, não é. Isso a gente sabe que ele é endêmico. Então, a princípio, ele classifica em duas pontos aqui, né? Transmissibilidade e endêmico, né? Então, aí, né? Na verdade, é nem endêmico, né? Ele é pandêmico. Quer dizer, endêmico é quando é de região, né? Pandemia é quando se envolve o mundo inteiro, tá? Então, existem alguns riscos aí, né? Então, a gente tem desde micro-organismos que não causam problema nenhum, né? Alguns micro-organismos que podem causar doenças como HIV e o vírus da hepatite B, tá? Então, até o risco 2, né? O risco moderado, individual e coletivo limitado, né? Para o indivíduo, ele é um risco moderado, e para o coletivo é um risco limitado, tá? Então, aí a gente trabalha com NB1, NB2, o risco nível 1, risco nível 2, tá? Risco nível 3, que é um risco elevado para o indivíduo, né? E risco coletivo baixo a gente não trabalha, né? E nível 4, nem sonhando, né? Nível 4 aí já é nível de vírus ebola, né? Se eu comprovasse que o coronavírus tivesse uma patogenicidade alta, uma virulência alta, igual tem o ebola, né? O ebola é um vírus que ele encaixa aqui, ó. Ebola é extremamente patogênico,
extremamente virulento, quer dizer, patogênico porque ele para a grande maioria dos indivíduos, ele causa doença, ele é extremamente virulento, porque ele causa grandes danos, ele é grande, facilmente transmissível, não existe medidas profiláticas, o tratamento não é eficaz e ele é endêmico, né? Então, por isso que ele é classificado aí como risco 4, né? Risco 4. Então, tem um filme bom aí que chama... Esqueci. É um filme que está na Netflix, fala da epidemia do Ebola que teve na Nigéria em 2014. Eu acho legal vocês verem, para vocês entenderem mais ou menos como é que trabalha a vigilância sanitária. Tanto esse quanto tem o outro também, Pandemia, um outro que tem na Netflix. São bons filmes para vocês entenderem da questão de epidemiologia, é muito legal isso, tá? Então a gente vai trabalhar com risco 1, risco 2, obviamente a gente corre risco, né, de não tanto hepatite, que a gente é vacinado, mas HIV, sim, né, mas hepatite com risco para o quê? Para infecção cruzada, não para o dentista, tá? Então, as medidas, né, quais as medidas que a gente pode adotar em biossegurança, né? O que quer dizer isso, né? Então, biossegurança, pessoal, pelo fato dela trabalhar com prevenção, a gente pode adotar medidas, né? A gente trabalha com risco, né? E risco é algo conhecido. A gente trabalha com um conjunto de medidas que são voltadas aí para prevenção, ou para minimizar, ou para eliminar o risco, né? Já que a gente conhece o risco, a gente trabalha com vários conjuntos voltados para eliminar qual risco seja que for, seja o risco biológico, seja o risco físico, seja o risco mecânico, seja o risco biológico, eu falei, né? Seja o risco ergonômico, tá? Seja o risco químico. Então, se a gente conhece o risco, a gente tem um conjunto de medidas dentro da biossegurança que vai trabalhar aí para minimizar ou eliminar esses riscos, tá? Quais os tipos de medidas que nós temos? Nós temos as medidas administrativas, que são o quê? São regras que a gente cria, né? São POPs, que se fala, né? Que é procedimento operacional padrão para determinados riscos, né? Então, preciso evitar risco biológico. Aí eu tenho aquele determinado procedimento operacional padrão. Agora, com o vírus do coronavírus, né? Surgiu aí rapidamente, né? O Conselho Federal de Odontologia rapidamente emitiu aí um procedimento operacional padrão para os dentistas, né? Primeiro, não atendimento à consulta letiva, só a urgência, e mesmo com atendimento de urgência tem que ter um POP, né? Tem um procedimento operacional padrão já estabelecido, né? Depois eu comento para vocês na hora do intervalo aí, após o intervalo, quais são esses POPs aí que estão agora em voga para nós, né? Medidas técnicas, né? Como programa de prevenção a acidentes, né? Aí medidas educativas, que é treinamento, né? Então, todos os dois aí se confundem um pouco. Medidas médicas, né? Programa de medicina ocupacional, quer dizer, você trabalha com um paciente, por exemplo, no caso da odontologia, nós temos que ser vacinados, né? A gente trabalha com uma parte preventiva aí na questão médica, né? Então tá aí, ó, um POP, né? Esse é um POP que a gente criou lá em Ouro Preto. Ouro Preto não tinha até poucos anos atrás aí POP para a maioria das coisas, né? A gente criou lá o POP, por exemplo, POP, procedimento operacional para limpeza da infecção, só não tinha nem isso, né? Não tinha uma regra para se seguir, cada um fazia de um jeito. Então a gente segue aí uma regra, né? A gente segue uma regra que a gente adota para quê? Para que a gente possa seguir aquele caminho, porque a gente sabe que é eficaz, né? Eu sei que se eu usar esse daqui, né? Se eu seguir essa regrinha, eu vou estar trabalhando com biossegurança, né? Dentro da ideia de desinfecção e esterilização, eu vou estar correto, evitando o quê? Ó, controlar, né? Proporcionar biossegurança e controlar a infecção cruzada, né? Então tá aí, ó. A gente cria esses POPs aí, né? E isso nós temos aí dentro do consultório odontológico, vocês vão ver isso muito bem. Tá? Existe dentro do consultório odontológico, lá na clínica, existe o fluxo, por exemplo, para a esterilização. Nós devemos fazer um fluxo, né? Um procedimento operacional padrão, para que a gente possa aí seguir as regras direitinho, para que nada seja errado, tá? Dentro lá dos modos técnicos, né? Das medidas técnicas, tá ok? Existe aí também, dentro das medidas técnicas, principalmente aí, ó, alguns procedimentos importantes de prevenção, que é o EPI. O que significa EPI? Equipamento de proteção individual, né, ou equipamentos de proteção individuais, né, são fundamentais. Higienização ou lavagem de mãos, tá? E o cartão de vacinação. Vamos falar desses aí, tá? Vamos falar desses aí, então, olha lá. Então, o que é o EPI? O equipamento de proteção individual, né, é um dispositivo ou produto de uso individual
que é usado pelo trabalhador, né? Ele, cada um tem o seu, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Então, são equipamentos, né, que nós utilizamos tanto contra risco biológico, contra risco físico, contra risco mecânico, contra risco químico. Então, uma série de equipamentos, né, que nós vamos utilizar aí para proteção. Vamos citar um exemplo. O risco físico, né, é o que? Por exemplo, a audição nossa sofrer com os barulhos que são naturais do dentista, né, que a turbina de autorrotação chega a um volume estratosférico de decibéis, né, comparado quase a uma britadeira. Então, o que acontece? A gente utiliza o quê? Do protetor auricular, né, é um EPI, né, o risco físico, o risco mecânico, por exemplo, né, escapulir algum instrumental, quebrar algum instrumental e vir para o olho, né, perfurar o olho, né, perfurar a esclerótica ou perfurar a íris, né? O que a gente usa? A gente usa um óculos de proteção contra o risco físico, contra o risco mecânico, contra o risco biológico, né, cair bactérias da boca do paciente ou micro-organismos dentro dos olhos, né? A luva é um auxiliar ao risco biológico e ao risco físico, né? O jaleco, a mesma coisa. Bom, então aí são os equipamentos que são inerentes aí para a segurança do trabalhador e da sua saúde, ok? Então, quais os EPIs que o dentista deve usar, pessoal? Então, lá, bem simples, né? O gorro, né? Gorro, de cima para baixo. Óculos de proteção, máscara, né? Jaleco com manga fechada, né? Gola de padre, luva, por fim, sapato fechado. Então, esse aí, né, é o nosso equipamento de proteção individual. O gorro, né, não necessariamente tem que ser estéreo, né, que você trabalha aí com terapia ambulatorial, mas se for em cirurgia, um gorro estéreo. Um óculos de proteção ou uma máscara facial, né, hoje está em voga a máscara facial. Eu, para se falar bem a verdade, só tomei conhecimento da máscara facial tem uns 4 ou 5 anos para trás, nem sabia que existia, e eu acho fenomenal a máscara, muito melhor que o óculos, até para visão, muito melhor, proteção muito maior, então a máscara é muito bacana. A máscara facial, né? O óculos de proteção fechado, a máscara cirúrgica, né? Tripla, né? O jaleco gola de padre, porque protege mais o pescoço, né? O punho fechado, aí vai uma discussão se é ideal usar com manga ou sem manga, depois a gente entra nesse mérito. A luva, obviamente, de procedimento, luva cirúrgica, e o sapato fechado. Vamos ver lá rapidamente cada um desses aí. Tá? Então, olha só, as luvas, né? Obviamente, a principal dela é da infecção cruzada, né? De risco físico, tá? Então, as luvas de procedimento são aquelas luvas comuns que a gente compra caixa com 50, são utilizadas para o atendimento ambulatorial normal. Caso vá entrar em contato com fluidos orais ou cirurgia, por exemplo, nós devemos utilizar a luva cirúrgica, que ela é estéril, tá? Todas as luvas são descartáveis, de uso único, não se reaproveita, tá? A luva de borracha também é uma necessidade para quê? Para limpeza do instrumental pós-tratamento, tá? E aí, né, vocês já vão precisar, eu já comentei, vocês aí para outra disciplina de clínica, né? Eu e a Amanda já comentamos a necessidade de ter as luvas para lavar os instrumentais, tá? O gorro, né? Fica a questão, eu devo usar o gorro descartável ou posso usar o gorro de pano? Olha, vejam bem, se é uma cirurgia, o ideal é realmente um gorro que seja descartável, esterilizado, que cubra todo o cabelo, tá? Tem que cobrir todo o cabelo e, de preferência, a orelha também, ok? O gorro de pano, tudo bem, mas desde que ele esteja limpo, né? Não usar infinitamente o mesmo gorro de pano, né? Tem que ser um gorro limpo, para se trocar, né, ou durante o turno, 2 turnos, ou no máximo durante o dia, tá? A máscara, né? A máscara tem que ser dupla ou preferencialmente tripla, tá? Máscara cirúrgica que a gente chama, e ela deve ser trocada sempre quando ela estiver umedecida, viu, pessoal? Então, umedeceu ela deve ser trocada. Então, você fez algum procedimento, espirrou aerosóis na máscara, deve ser trocada, tá? Deve trocar aí
entre os pacientes, não necessariamente deve trocar, tá? Mas sempre que tiver, nem deixar ela para outro dia também, né? Pelo amor de Deus. Então, trocar aí 2, 3 vezes por dia a máscara, tá? Principalmente se sua carga de atendimento for muito alta, ok? Então, ela estando umedecida, ela perde totalmente sua eficácia, ok? Tanto de proteção para você, quanto de proteção para o paciente, né? E, obviamente, isso daqui é fundamental, né? A gente cansa de ver aí aluno, né, vai trabalhar, usa máscara no queixo, né? A gente está andando na rua agora, eu andei agora há pouco com minha filha de carro, só para a gente dar uma esparecida, e eu vi dezenas de pessoas na rua com máscara, uma máscara presa na orelha e no queixo. Bom, então, para que tá de máscara? Né? Não tem finalidade nenhuma. Máscara deve cobrir o nariz e a boca, fechar, tá? Fechar bem, selar bem, tem aqui uma aleta de metal para selar bem, tá ok? Quase lá no olho, para que o óculos ou a máscara facial cubram a máscara de tá? Fundamental aqui, cara. Mas eu não consigo respirar com a máscara, meu óculos embaixo. É questão do problema do óculos, né? Então, um óculos de má qualidade, tá? Então, comprar um óculos de utilização aí na construção civil é um óculos de qualidade e muitas vezes o mesmo preço do óculos que é vendido na Dental, né? Então, vamos esquecer o óculos da Dental, viu, Carlos? Você me desculpe falar isso, mas os bons óculos são os óculos da construção civil que não embaçam, tá? São óculos bem melhores, bem mais confortáveis, não tem trem de plástico que machuca a orelha, são óculos emborrachados, bem melhores, com uma adaptação muito melhor ao rosto, proteção também eficaz, né? Proteção lateral. E vocês podem encontrar aí na loja do Paulo, na Casa dos Parafusos, diversos locais que mexem com EPI de construção. Vocês podem adquirir, muitas vezes, mesmo preço que a Dental aí, os óculos de proteção com uma qualidade muito maior, que são anti-embaçantes, que não embaçam, né, que são bem mais limpos, são bem mais transparentes. Ou fazer uso da máscara facial, ok? Obviamente, os óculos, vocês devem evitar de usar o óculos 70, porque o óculos 70 estraga o óculos, tá? Como que pareça. Então, é uma limpeza com água e sabão bem feita, tá? Uma limpeza com água e sabão bem feita para a limpeza dos óculos. O óculos, Ô, Léo, não... você está falando do óculos aí, você falou. Lá tem tem 3 opções de óculos. Tem esse modelo e tem um que vem especificado na embalagem, que ele é anti-embaçante e anti-risco. Okay. Agora eles adaptaram, né? Realmente dá a diferença mesmo. Sim, faz totalmente diferença. Então, então aí o óculos, né, pessoal? Tanto para o dentista quanto para o paciente também, tá? Então, proteção do paciente também, ok? O jaleco, né? O jaleco, determinação que seja o jaleco comprido, né? Obviamente, com gola de padre, tá, pessoal? Essa gola aqui, qual que eu vou mostrar? É diferente da gola de padre que a gente viu anteriormente. Essa gola aqui é uma gola que acumula sujidade, tá? Acumula aerosol e protege menos o pescoço. Vou voltar aqui para vocês observarem. A gola de padre, ela tem uma proteção maior do dentista, tá? E não acumula sujidade na gola, ok? Então, gola de padre, tem proteção maior. E com punho, tá? Com punho com elástico, né? Com punho com elástico, ok? Isso aqui para proteger os braços do dentista. Entretanto, fica a questão aí disso daqui ser um veículo de contaminação de infecção cruzada, né? Entre um paciente e outro. Obviamente, o dentista, quando o jaleco está limpo, não tem sujidade, ele vai usar como paciente, como outro, a não ser que seja procedimento cirúrgico, tá? Procedimento cirúrgico, aí é jaleco de TNT, estéreo, descartável. Mas se é um jaleco comum, né? E essa manga aqui, apesar de não parecer sujidade, ela pode ser um veículo de infecção cruzada, né? De uma micro-organismo daqui passar para o outro paciente. Então fica a questão aí, muitas vezes, que existe dentro da própria vigilância sanitária, se deve se usar um jaleco curto e lavar bem os braços, né? Ou se deve usar um jaleco de manga comprida para proteção do cirurgião dentista, né? Então aí fica esse impasse, né? Obviamente o ideal seria que um jaleco de uso único, descartável, tá? Por hora, para nós ainda é um pouco fora da nossa realidade, tá? Então aí, e o uso também, né? O uso também aí dos sapatos fechados, tá? Não pode usar sandália, né? Porque se cair alguma coisa, vai ferir o pé aí do indivíduo. Então, a proteção dos pés, né? Então aí encerramos aí
essa parte de EPI, tá? Encerramos essa parte de EPI, já vou ligar aí com a outra aula para a gente falar da lavagem de mãos e da vacinação, antes da gente dar o nosso break aí, nosso intervalinho, ok, pessoal? Alguma dúvida aí a respeito de EPI ou a respeito aí de outros passos aí que a gente falou, risco, alguma coisa, agentes, artigos, que a gente falou na aula aí, nesse momento? Não, ok? Então tá bom, tocamos o barco. Vocês já viram sobre lavagem de mãos, tá? Então a gente vai passar assim, sem agarrar muito, vocês sabem lavar as mãos, mas a lavagem de mãos é fundamental, tá? Fundamental para a Anvisa, né? Ela engloba alguns termos aí, que é a lavagem de mãos simples, né? A higienização simples das mãos, a higienização das mãos com solução antisséptica, a fricção antisséptica das mãos com álcool e a antisepsia cirúrgica das mãos, tá? A lavagem simples de mãos é aquela lavagem com álcool e sabão líquido. A higiene antisséptica é a higiene de água, sabão líquido com antisséptico. A fricção antisséptica das mãos com álcool, aí é o uso de álcool, né, fazendo a fricção, álcool 70, e a antisepsia cirúrgica é usada aí para situações de cirurgia, tá? Então a gente sabe, pessoal, que uma boa lavagem de mãos muitas vezes funciona melhor que o antisséptico, né? Haja visto aí a recomendação aí, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do Ministério da Saúde, mostrando que uma lavagem de mão bem feita com água e sabão durante 20, 30 segundos é mais eficaz, inclusive, que a fricção alcoólica com álcool. Muitas vezes a gente não usa o álcool da forma correta. Então, é preferível lavar as mãos constantemente, tá? E para nós, dentistas, lavagem de mão é fundamental, você já sabe, já conversei com vocês a respeito disso. Vamos só lembrar aí, a respeito da lavagem de mãos, né? Então, a lavagem de mão simples, lavagem de mão com solução antisséptica, uso de álcool na fricção e lavagem de mãos cirúrgicas, né? A mais comum, obviamente, é a lavagem de mãos simples com álcool, com sabão líquido, tá? Nós não usamos sabão aquele de barra, né? Nós usamos sabão líquido, por quê? Porque o sabão precisa estar acondicionado e protegido do meio externo, né? Para ele não ser contaminado pelo meio externo. Então, a gente usa sabão líquido porque ele já vem acondicionado num dispenser, e esse dispenser fornece o sabão líquido para o uso nosso aí cotidiano, né? Esse sabão pode estar com ou sem o antisséptico, né? Se ele tem antisséptico, então é um sabão com antisséptico, né? Uma lavagem de mãos com antisséptico. A fricção alcoólica é só o uso do álcool na forma de fricção, sem lavagem, tá? A gente só usa o álcool friccionando a mão durante alguns segundos para a eliminação quase total de micro-organismos. E a lavagem cirúrgica das mãos, ou a higienização antisséptica cirúrgica das mãos, ela é bem mais complexa, bem mais demorada do que a lavagem simples e a fricção alcoólica. Essas duas e a fricção alcoólica giram em torno mais ou menos de 30, 40, 60 segundos, tá? A lavagem cirúrgica das mãos, a lavagem pode demorar até 5 minutos, tá? Dependendo, um torno de 5 minutos, a lavagem cirúrgica das mãos. Ela envolve os de escovas, né? E, obviamente, para nós, odontologistas, da odontologia, ela é inviável, não só por questão do tempo, porque essa lavagem mais rigorosa poderia, né, o tempo todo, criar solução de continuidade nas mãos, quer dizer, levar a feridas nas mãos que podem ser pior do que uma simples lavagem de mãos que vai ter eficácia para o nosso atendimento aí ambulatorial. Obviamente, dentro do bloco cirúrgico, uma lavagem de mãos cirúrgica, antisséptica, tá? A higienização simples das mãos é a higienização com água e sabão, tá? Uma forma líquida. Okay? A higienização antisséptica também é o uso de sabão com água, tá? Esse sabão vai estar associado ao álcool 70, que é o menos comum. O iodo povidino hoje a gente usa muito pouco, e principalmente a clorexidina a 2%, né? Então é comum a gente achar aí no consultório, no mercado, soluções de sabão líquido com clorexidina para fazer uma higienização antisséptica, tá? E qual Léo que eu devo usar no consultório? Olha, depende, né? A lavagem de mão bem feita com sabão, ela é eficaz, muito eficaz, né? Se você quiser estender um pouco mais a duração dessa lavagem de mãos, usando um agente antisséptico, né? A duração da sua lavagem de mãos vai ser muito maior que sem um antisséptico, né? Então,
Por exemplo, para procedimentos operatórios ou procedimentos de longa duração, um tratamento de canal, o ideal é que a gente faça aí uma lavagem de mão com antisséptico para durar mais tempo aí o efeito dessa lavagem de mãos, tá? O iodo povidine se usa pouco hoje pelo fato dele ter uma relação com alergia muito alta, né? Então, existem vários pacientes que são alérgicos ao iodo, né? Isso, obviamente, pode desencadear uma alergia. Além do que, o iodo também deixa a mão com aspecto sujo, a luva também fica um aspecto meio feio, sabe? Da luva preta, né? Fica meio esquisito. Hoje em dia, a gente quase não usa o iodo povidine na odontologia, né? Os sabões antissépticos são mais à base de clorexidina mesmo, tá? E a fricção antisséptica das mãos com álcool, né? É o uso do álcool 70 para reduzir ao máximo a carga de micro-organismos, né? Só que o uso do álcool, obviamente, não usa água antes nem água depois, tá? O álcool é friccionado para matar micro-organismos, tá? Até ele secar. Então, a gente esfrega as mãos até o álcool secar e aí não toca mais nada, não precisa toalha de papel, nada. É para o efeito do álcool ele ter ação aí durante os segundos, tá? Então, o que eu posso fazer, Léo? Eu lavo as mãos, depois uso o álcool, exatamente, você lava as mãos, né, durante o processo todo, de 40 segundos, 1 minuto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois uso o álcool aí, né, com e sem luva, tá? Assim. A antisepsia cirúrgica que nós já comentamos aí, ela não faz parte da nossa realidade do dia a dia de consultório, não ser no ambiente ambulatorial. O que eu vou precisar aí, né, para fazer esse tipo de procedimento, né? A gente vai precisar de água livre de contaminante, químico, biológico, né, uma água limpa, tá? Hoje em dia, a maioria dos fornecedores de água aí fornece uma água limpa, tá? A não ser agora quando teve no Rio de Janeiro, né, que tinha uma água contaminada com algo, tá? O uso de sabonete líquido na forma de refil, tá? Ele é acondicionado refil, né? Armazenado em um dispensador de parede, ou a gente pode usar aquela botolinha, né? Ou tem aqueles dispensers de mesa, ok? Aí você faz a escolha aí, ok? Importante ele estar acondicionado. E o desenhante, principalmente clorexidina 2%, tá? Um papel toalha de boa qualidade para ser aí usado, descartado também no dispenser de parede. Ele tem que estar protegido. A gente vê muitas vezes aí colega usando, né, o papel toalha e deixa ele em cima da bancada, só com aquela proteção de plástico que vem nele, obviamente ele vai contaminar todo com os aerossóis do consultório, tá? Então ele tem que estar, né, dentro de um dispenser de papel. Aí não é toalha, é papel toalha descartável. Tá? A toalha ela é altamente contaminante. Então tá aí de parede de sabão líquido, né? Aí um degermante, né? A clorexidina na forma de sabão, o álcool gel, o dispenser de papel, o outro povidine, né? Que é o PVPI que a gente usa pouco hoje em dia, e lá a água, né? A água de boa qualidade, acionada preferencialmente por um pedal, né? Ou que tem aqui um braço, né? De ganso, né? Pescoço de ganso, para que a gente possa tocar com o cotovelo, tá? As indicações específicas para a lavagem de mãos. Então, lavagem de mão com sabonete e água, lavagem simples. Qual que são as indicações, né? Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue, né? Ou com algum fluido corporal, ou após ir ao banheiro, né? Obviamente, a nossa mão não vai estar suja de sujeira, mas tem sujidade. Qual sujidade? Suor junto com talco de luva. Então, a lavagem de mãos para o dentista é rigorosamente necessária antes e após o atendimento de cada paciente, tá? Após a exposição a patógenos, né? Ou em outras situações em que houver impossibilidade do uso da preparação alcoólica. Então, muitas vezes sua mão está limpa, né? Sem sujidade, mas não tem o álcool 70 para fazer a desinfecção da mão. Então, a gente faz novamente a lavagem de mãos como auxiliar aí na falta da preparação alcoólica. Como que é feita aí, né? Qual que é a finalidade da lavagem de mãos com sabão e água? Remover micro-organismos colonizados na mão, tirar o suor, tirar a oleosidade, tirar a célula morta, tirar a sujidade, tá? Procedimento em torno de 40 segundos, né? A técnica eu vou relembrar aqui para vocês no desenho, rapidamente.
Então, a técnica aí, olha só. A gente molha a mão com água e dispensa o sabão líquido e vamos fazer um esfregaço primeiro das palmas das mãos, depois intercruzar uma mão em cima da outra e esfregar entre os dedos, o movimento de vai e vem, depois cruzar as mãos pelas palmas, né? Obviamente, tanto de um lado com uma mão, quanto do outro lado com a outra mão, tá? A gente inverte a mão de lado. Esfregar as palmas das mãos com os dedos intercruzados, movimento para frente e para trás, e depois lavar o dorso, né? Esfregar o dorso e as unhas na palma das mãos, no movimento de vai e vem circular, tá? Também lavar o polegar de forma diferenciada, porque o polegar ele não entra na lavagem intercruzada dos dedos, né? Então, lavar o polegar aí de forma separada, né? A unha eu já comentei com vocês. E depois enxaguar com água, tá? Enxagar a mão com água, secar com papel toalha, né? E aí, né, no caso de não haver, né, acionamento de pedal ou pescoço de ganso, fechar a água com o próprio papel toalha, ok? No uso da preparação alcoólica, nós vamos utilizar o álcool quando a mão não estiver visivelmente suja, né? Antes e depois de cada paciente, tá? Ou após a remoção das luvas, ok? Então, eu posso usar antes de calçar a luva e depois de calçar a luva, tá? Antes do manuseio de medicamentos, ok? E com ou sem o uso do sabonete, bom? Qual que é a indicação? A indicação é a mesma, remoção de micro-organismos, tá? Mão não suja, tá? E eliminação dos micro-organismos, tá? O duração é em torno de 20 a 30 segundos, mas preferencialmente, né? Ou, preferencialmente não, sempre esfregando até o álcool evaporar. A técnica é a mesma da lavagem simples de mãos, a única diferença é que nós não usaremos água antes, nem sabão, e nem água depois, tá? Nem depois lavaremos com água, nem secar com papel toalha. Então, elimina a lavagem de mãos com água, enxágua com água, e elimina também papel toalha. Esse esfregaço é feito aí durante 20, 30 segundos até o álcool evaporar, na mesma sequência, nos mesmos passos são utilizados para lavagem simples de mãos, ok? O uso do degermante é o mesmo que da lavagem simples, só que aí está associado um degermante para uma duração maior, né, para uma eficácia temporal maior da lavagem de mãos no controle microbiano, ok? Então a gente tem um quadrinho aí lá da Anvisa de 2009 mostrando a eficácia do álcool, né, como antisséptico e da clorexidina, né? Então tem ação, o álcool tem ação muito rápida, tá ok? E ele atua de forma muito eficaz em vários micro-organismos, né? O álcool ele tem que ser na concentração de 70% na forma gel ou forma líquida. Aí fica a critério de vocês qual forma vocês querem usar, tá? Então, forma gel, obviamente, ela resseca um pouco menos a mão, porque tem um umectante lá presente, né? Ou o álcool 70 na forma líquida, né? Em amotolia ou outro dispensador, né? Existe um dispenser que ele solta um jato de álcool, eu acho isso bem bacana de usar, tá? Gosto mais do que a amotolia, né? Eu não gosto muito de usar o álcool em forma gel. Eu uso na amotolia, ou uso de dispenser que solta um jato de álcool nas mãos, ok? E a clorexidina aí a 2% também é bastante eficaz, tá? Demora um pouco mais para agir do que o álcool, mas tem uma durabilidade maior de ação. Algumas recomendações importantes, pessoal. Unha postiça não pode, porque há crescimento microbiano nas unhas, né? Sempre manter a unha curta, não utilizar anel e pulseira, obviamente, né? O uso das luvas não vai eliminar, não vai substituir a higienização das mãos, então obrigatoriamente deve-se lavar as mãos. Muitas vezes a gente usa agentes umectantes, né? Alguns cremes para melhorar o ressecamento das mãos, que o álcool resseca, ok? Então, novamente, sem relógio, sem pulseira. As luvas são com talco devido à necessidade de lavagem de mãos. Mesmo aquelas luvas que não contêm talco, há um acúmulo de suor, então necessita lavar as mãos também. Nós não devemos calçar as luvas com as mãos molhadas,
nem usar o álcool 70 com as mãos molhadas, as mãos devem estar secas, né? Evitar de usar água quente, porque a água quente vai amolecer demais o epitélio, a pele, e vai favorecer a solução de continuidade. E evitar também enxaguar exageradamente as mãos, ok? Enxagar só o suficiente para a remoção do sabão, ok? E evitar a fricção exagerada das mãos, né? A fricção vai ser o quê? Só até a evaporação total do álcool. Tá? E aí nós vamos terminar aí essa parte antes do intervalo, falando da vacinação. É algo rápido que eu tenho a falar, mas é importante que vocês saibam quanto é necessária a vacinação. Já vai ser, se já não foi exigido de vocês, vai ser exigido que vocês tenham o cartão de vacinação em dia, tá? Não tem como vocês entrarem na clínica ou fazer estágio sem ter o cartão de vacinação em dia. Tem alguém aí sem hepatite B ainda? Pessoal, tem alguém sem hepatite B? Se tiver, Léo, por favor. Quem não tiver as vacinas tudo em dia, a faculdade que dá, como é que funciona? Tem que ir no posto? Não, tem que ir no posto. Tá? Quem aplica é o posto. Tá bom? Beleza. Algumas vacinas, né? Muitas vezes a gente, em colaboração com o CRO ou com outras instituições, a gente favorece a vacinação. Tá? Mas isso não. Como você é estudante de odontologia, você leva lá no posto, olha, sou estudante de odontologia, precisa ter vacinação. Né? Então vocês precisam ter todas as vacinas, pessoal, porque a vacinação é obrigatória para os agentes de saúde. E a odontologia não foge a isso, tá? Então nós somos obrigados, isso é obrigação, tá? É compulsório. É obrigados a ter vacina hepatite B, BCG, a influenza do ano, né? Para nós vai começar agora dia 14, para o profissional da saúde, começa agora dia 14, para a influenza H1N1, tétano, tríplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola, a dupla, que é para tétano e difteria, e algumas situações para febre amarela, algumas situações de endemias para febre amarela, tá? Mas eu já aconselho vocês também vacinarem para febre amarela, que tem aí durabilidade. Hoje eles consideram a febre amarela, né? Antigamente, há 10 anos, eles estão achando que a febre amarela agora tem durabilidade para sempre aí, tá? Mas hepatite B, ela tem um regime de 3 doses com intervalos, viu, pessoal? Então não é de uma hora para outra você está vacinado para hepatite B, não. Ela tem um delay, né, um espaço, tá? E eu aconselho vocês a observarem isso, tá? É fundamental para a odontologia ter hepatite B. Não sei se o Marco já exigiu de vocês, provavelmente o Marco já falou com vocês isso, mas tem que estar aí com o cartão em dia, tá? E outro detalhe, após 6 meses da última vacina da hepatite B, fazer o teste, né? O anti-HBV, tá? Para vocês verem se vocês realmente estão imunizados contra hepatite B. E nem sempre fica imunizado, ok? Isso é de fundamental importância, essa ideia aí de vacinação, tá bom? Então, dia 14 agora começa a influenza, aí ficar atento aí a essas vacinas, né? E vocês têm que estar aí com isso em dia para atuar na odontologia. Ok, meu povo? Alguma dúvida com relação a isso aí? Não, né? Uhul, bacana. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, ótimo. Olha só, são 8h15 agora, tá? Vou dar 20 minutos de intervalo aí para vocês tomarem uma água, tomar um café. Então, 8h25, 8h35, nós voltamos para a segunda parte da aula de hoje, ok? Vou dar um stop aqui na nossa gravação, tá? Por favor, aí, alguém aí, não esqueça de me lembrar de voltar à gravação, tá, pessoal? Eu costumo esquecer de voltar à gravação, então me lembre aí de voltar à gravação